Saúde, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho aqui um convidado VIP para falar com vocês na nossa live de hoje. E aí, vocês estão bem? Tudo legal? Tudo na paz de Cristo? O tema de hoje, então, né, da nossa 32ª live é... O guardião. Na verdade é a chave para instalar os drives da magreza. E nada melhor do que trazer um guardião pra gente falar. Pra gente falar sobre esse tema, não é verdade? Então, pra quem não conhece, esse é o Leandro, meu marido, meu parceiro, meu diretor. Hoje ela me trouxe pra frente das câmeras. Ele é uma pessoa incrível para falar sobre desenvolvimento pessoal, né? Sobre a importância da gente ter clareza e direcionamento para alcançar as coisas que a gente deseja. Por isso que eu fiz esse convite para ele participar aqui hoje e poder contribuir com a vida de vocês e com o processo de emagrecimento, porque ele é prova viva disso. Gente, o Leandro bateu 10 quilos a menos no nosso desafio de 21 dias. E nem terminou ainda, em 10 quilos a menos. É impressionante. Nem terminamos. E o melhor de tudo são os ganhos secundários, né? Porque a gente vê na balança 10 quilos a menos, mas teve melhora do sono, melhora da congestão nasal, melhora da pressão, teve melhora do humor, disposição, teve melhora da forma física, né, Bem? Sim. Teve melhora das roupas que eu pude voltar a usar, que eu não usava. Verdade. E agora eu tô percebendo que... E tá precisando de dar um tapa na barbinha, né? Nas câmeras parece que fica maior, não sei. Né? Olha lá, fora da caixinha. Sabe quem que é? É a Tati. Ah, Tati. lindona, seja bem-vinda. Muito prazer ter você aqui, viu? Então vamos lá, né? Vamos então começar aí. O que é essa história de guardião? Né? Por que é importante um guardião numa jornada de emagrecimento? Primeira coisa que a gente precisa entender, que eu entendi na prática, quando eu estava acima do peso. Eu não sei se eu já contei em alguma live aqui a minha história, mas eu venho de uma família toda de hábitos alimentares muito ruins. Eu sempre fui muito magrinho. Sempre. E eu me lembro, meu maior trauma da vida é que quando eu era pequeno, a minha avó e a minha mãe me seguravam, tampavam o nariz para me dar suco de beterraba. Tadinho. Beterraba é um legume aqui que entra meio atravessado aqui em casa. E na verdade, Leandro, é muito bom de comer, mas olha pra vocês verem como a gente, aplicando uma alimentação desrespeitosa, né? Muitas vezes a gente causa traumas, né? Porque não é só beterraba, né, Lê? Mas você também era obrigado a comer coisas na sua infância. Não, eu era obrigado a comer tudo. Era tipo assim, o que tinha no meu prato, eu não podia levantar da mesa antes de até o último grão de arroz. Eu me lembro que os meus pais, principalmente o meu pai, me forçavam a comer. Porque achavam que eu era magro demais. E olha só que interessante, né? Porque uma das coisas que a gente fala aqui são esses traumas que a gente pode causar sem querer. Porque eu tenho certeza que nem minha sogra e nem meu sogro queriam causar nenhum tipo de mal, né, nisso. Mas tiveram que ser reajustadas várias chaves ali dentro da cabeça do Leandro, né? Hoje ele come de tudo, ele ama. Inclusive hoje comeu tofu, né, amor? Nossa, no almoço. Depois eu vou colocar lá. Se você quer aprender a comer tofu, né? É um alimento aí que você sabe como é bom, como é importante e tudo mais, né? E que é prático, saudável e não é caro, pelo menos aqui em Portugal. O preço é super acessível do tofu, mas não tem a menor ideia de como fazer, porque é um negócio totalmente sem gosto, né? Então hoje eu vou postar um Reels explicando aí como que você faz para deixar o seu tofu numa marinada deliciosa. Nossa. Olha, né? Até Lala comeu tofu. Até Lala foi no prato, pegou, comeu, maravilhoso. Mas então eu estava contando que eu venho de uma família com hábitos alimentares distorcidos, né? Com uma realidade sobre a alimentação distorcida, onde precisava se aproveitar daquele momento para comer o máximo que puder, porque a gente viveu num momento assim eu não vou dizer que a gente tinha escassez, porque a gente não tinha, tá? A gente nunca passou fome, pelo contrário, era sempre muito abundância. Mas só que era aquele momento da comida assim, vamos comer tudo que a gente pode. Tanto que quando eu conheci a Amanda, em São Paulo, ela falou, você não conhece nenhum outro restaurante? Só churrascaria rodízio e pizzaria rodízio e sushi também, porque né, foi a época do sushi. E eu dei por mim que é verdade, eu só conhecia
restaurantes onde o maior atributo do restaurante era comida livre. Olha lá, a Ana. Oi, lindona. Oi, a Lívia e Fernanda, sejam bem-vindas. E era isso que acontecia. E eu fui vendo que os meus irmãos, o meu pai e a minha mãe, todos foram perdendo a saúde, foram ganhando peso, né? O meu pai no fim da vida já pesava 140 quilos, o meu irmão acho que já chegou a pesar mais do que isso, a minha irmã chegou a pesar isso, só que eu sempre fui atleta. Eu com 12 anos de idade fui praticar esporte, joguei vôlei durante mais de 10 anos profissionalmente, então eu tinha o corpo em forma, só que depois que eu parei a minha carreira eu voltei para aquele ambiente. E aí naquele ambiente era sempre a gente sempre tinha um gatilho, que era uma permissibilidade. Ah não, só dessa vez. Não, vamos só hoje. Vamos aproveitar agora o momento. Então era pizza, churrasco, sushi. Pizza, churrasco, sushi. Tinha também a comida chinesa que estava começando com os shining box e tudo mais. Enfim, era uma coisa onde tudo era voltado para essa questão da comida. E fazer essa transição, eu descobri que a gente só consegue mudar algo na nossa vida por 2 motivos. Ou você ser inserida num novo ambiente onde repetidamente o seu comportamento vai ter que se ajustar para você fazer parte daquele ambiente. O exemplo eu estava inserido num ambiente de atletas, então para pertencer àquele ambiente você acaba adotando a cultura e os costumes daquele ambiente. Então a gente treinava às vezes de final de semana, a gente regulava a nossa refeição. Eu lembro que eu tinha um prato de 12 mil calorias. Você imagina? Por dia? Por refeição. Por refeição? Meu Deus. Não, era por dia, 12 mil calorias era por dia. É. Então, você vai ajustando. Então, essa é uma forma, só que ela é muito mais lenta. A outra forma é um forte impacto emocional. Quando que aconteceu comigo um forte impacto emocional? Teve um dia que eu estava trabalhando na General Motors, lá em São José dos Campos, e eu tive não foi um mal súbito, mas eu tive um mal-estar muito grande como eu nunca tinha tido, e tive que sair do escritório onde eu trabalhava e fui de ambulância até o departamento médico. E eu me lembro de estar enclausurado, era um dia de calor, e lá dentro eu estava com uma roupa, que é aquela roupa que a gente usa dentro da fábrica e tudo mais, que é uma roupa quente, e eu passava muito mal. Nessa época, você estava quanto de peso? Assim? Eu estava com 120 quilos. Tava 120 quilos. Eu estava com 120 quilos. 30 quilos acima do peso. 30 quilos acima do peso. Estava exatamente com 30 quilos acima do que eu estou hoje. Exatamente. Então, o que aconteceu? Eu tive ali um forte impacto emocional, porque eu estava com falta de ar, eu estava com uma enxaqueca muito forte, e eu olhava para mim assim, e eu me lembro nitidamente de como eu olhava pro meu pai, que era... meu pai ficava roxo quando ele ficava deitado por causa do peso da barriga, e era assim que eu estava me sentindo. Então, todo mundo fala assim, mas você vai emagrecer por causa de estética. Estética importa. Como a gente enxerga, como a gente se enxerga, importa. E ali eu tive esse forte impacto emocional. Quando eu cheguei lá no ambulatório, eu estava com a pressão, acho que 17/10, alguma coisa assim. E tive que ser medicado, tive que ficar em observação. E eu lembro até hoje desse dia, porque o Leandro não saiu na foto do Papai Noel com a Ana Laura, que foi a primeira foto de Papai Noel que a Ana Laura tirou. Ela devia ter uns 2 aninhos. E ele não tirou porque ele estava internado no hospital. E eu, como estava com ela pequenininha, não podia entrar. Então eu fui com ela no shopping. E essa foto ficou muito marcada pra mim, né? Que foi, assim, o dia que virou a chave na cabecinha dele, né? Que foi esse dia que ele sofreu esse forte impacto emocional. Então, ou a gente faz essa mudança, né? Por um forte impacto emocional... Ou, qual foi a primeira coisa que você falou? Mudança de ambiente, que são estímulos repetidos. É você sofrer estímulos repetidos. Imagina que eu, com 130 quilos, passasse a frequentar, e aí eu vou usar um exemplo, mas eu não sei se eu uso esse exemplo não, porque vai confundir a cabeça deles. Eu não quero estimular ninguém a procurar um ambiente de academia, sabe? Porque todo mundo acha que, vou emagrecer, é academia. Só que acontece, na academia, as pessoas acabam buscando viver com as pessoas que estão passando pelo mesmo desafio.
Então você vai pra academia, tem o grupo dos gordinhos lá. Sabe? Que não treina direito, que não se alimenta direito, que tudo tem desculpa, que vive na esteira e que não faz nada, que não muda nada. Oi, Ellen, então você oi, precisa Mari. de se inserir. Pode falar, pode falar. Desculpa. Oi, Mari, oi, Ellen, sejam bem-vindas. Hoje nós estamos falando sobre a importância de ter um guardião. A chave para instalar o drive da magreza. Exato. Então eu tava falando isso, né? Procurar um ambiente onde você vai precisar adequar o seu comportamento. Se for numa academia, ótimo. Procura as pessoas que mais estão saradas. Procura, sabe por quê? Porque elas podem ser vaidosas, elas podem valorizar mais a estética do que qualquer outra coisa. Não tem problema, mas elas têm ali comportamentos que vão favorecer a sua mudança. Mari. A Mari, ela entrou aqui em cima. Já falou? Pra ela. Então tá bom. Já. Então, ela procura essas pessoas porque elas têm ali padrões de comportamento que a gente pode modelar. A gente não precisa modelar tudo de todo mundo. A gente pode modelar só aquilo que a gente quer. Hoje mesmo eu estou seguindo um cara aqui da África do Sul e ele treina em casa num ambiente super precário. Sabe? Ele faz flexão, ele treina muito à base de calistenia, que são exercícios com base no peso do próprio corpo e a ação da gravidade. Então ele treina com alavancas, sabe? Enfim, depois a gente pode fazer só uma live só para falar sobre calistenia. Mas aí o que acontece? Olha quem tá aqui. Dulce Fernanda. Ai, que lindo! Seja bem-vinda, lindona. Saudade. Um beijo para vocês. Então ele treina só a base dessa questão de alavancas e peso do corpo e tal. Mas por que eu tô seguindo esse cara? Simplesmente por um motivo. Eu quero aprender como que faz para ter um abdômen resistente a ponto de suportar o peso do corpo. Sabe o que me chamou a atenção? Foi esse cara pegando os filhos dele, já grande, forte, pegando os filhos dele, jogando com alavancas que hoje, se eu for tentar fazer com ela tá pesando quanto? 13 quilos? 14? 14 quilos. Eu não consigo. E eu olhei para ele e falei assim, eu quero um abdômen desse. Claro, a estética chama atenção, porque é um cara negro, porque o negro tem uma genética que o músculo fica mais saltado, e o abdômen dele representa ali a fortaleza. E o que me interessa nisso? Não ter mais dor nas costas. Sabe? Então você pode se atrair a fazer parte de um ambiente por causa da estética daquele lugar, mas tem drives, tem coisas naquelas pessoas que você pode modelar. Como é o caso da Dulce e do Fernando. A gente teve um contato tão rápido, mas tão intenso com eles que eles marcaram a nossa vida até hoje. Sempre, até hoje. Até hoje eu falo dessa história. Olha, foi um dia, um encontro. Uma noite preparada por Deus. Que, assim, o meu olhar sobre a vida do Leandro mudou por completo. Mudou mesmo, por completo. Eu tenho muita gratidão no coração por isso, Dulce, viu? Muito obrigada. Obrigada mesmo. E pro Fernandão também. E olha, aí é uma bomba relógio, porque quando você tem um forte impacto emocional dentro de um ambiente que repetidamente vai te trazer estímulos, a mudança ela é rápida e dura. Praticamente, no nosso caso, vai durar para sempre, né? Para sempre, né, Benzinho? Para sempre. Então, a Ellen falando, eles são incríveis mesmo. São mesmo. Então tem essas duas situações. Busca um ambiente onde você possa frequentar, onde tem modelos que você pode adotar, né? Eu falo que é pegar esses drives mentais para instalar, porque é ali que está o drive da magreza, tá ali, ó, em você pegar várias coisas. Tem outra pessoa que eu não sei se ainda tá aqui, que é a Aline, que é a nossa consultora de moda e estilo. Ela tem o drive da magreza, sabe? E ela fala, eu gosto de comer, só que ela sabe que não tem pode, um autocontrole. Né? Ela é assim, você pode tudo, mas nem tudo te convém. Né? Sabe, esse foi um drive que a gente pegou com ela. É entendeu? Isso. E posso só falar uma coisa? Pode, claro. A live aqui é sua, fera. Não, agora eu meio que esqueci, né? Tá aqui, ó, tô aqui. Olha lá. Esqueci o que eu ia falar. Não tem problema. Fala oi pra Claudinha. Oi, Claudinha, bem-vinda. Então, foi isso que a gente aprendeu com ela. E outro drive que eu peguei agora com o marido dela, que é o Sidney, foi da dancinha. Quando a gente come algo saudável, que é muito saboroso, aí a gente faz a dancinha. Porque isso daí é um drive. Falando assim, olha, eu quero mais dessa recompensa. A gente vai falar de recompensa hoje. Eu quero mais dessa recompensa. Eu quero mais dancinhas como essa. Não é só uma questão de paladar. É a gente sentir sabor de algo que está sendo introduzido no nosso corpo e que vai trazer um benefício. Anota essa, pelo amor de Deus. Um benefício
funcional. Um paladar agradado, mas com benefício funcional. Ontem a gente teve o prazer de comer um bolo. E aí a Aline e o Sidney estão aqui também, a gente teve um bolo chique. Bolo chique. Um bolo chique. O Sidney e a Aline são as minhas cobaias, gente. Alguém mais se voluntaria aí pra ser minha cobaia? Eu faço os bolos e daí eu mando pra eles aprovarem, entendeu? Porque eles já têm o drive da magreza instalado, né? Então, assim, eu mando pra eles me dizerem se, tipo, eu posso, né, oferecer isso pra ir ajustando o paladar das pessoas, então, né? Como que a gente faz? A Ellen também quer ser Como cobaia. que a gente faz? A gente manda pra eles avaliarem o paladar, mas como eles sabem que a gente tem essa pegada funcional, né, de realmente colocar para dentro alimentos que vão ter utilização pelo nosso corpo, a gente vê o paladar. Aí, se o paladar foi algo sobrenatural, daí a Amanda passa os componentes, os ingredientes. Onde compra esse drive? Aqui, ó! Esse drive a gente tá instalando aí, hein, Dulce? Estamos instalando esse drive aí na cabeça da galera. Esse drive aqui, compra aqui, ó. Vai lá, manda um direct pra ela e fala assim, ó, quero comprar o drive da magreza. Ontem teve uma degustação aí pelo Sidney e a Aline de bolo de maçã funcional. Então, assim, compreende todo... Qualquer dia eu vou fazer um café da tarde aqui, vou convidar você e seu marido, viu, Dulce? Pra vocês virem aqui comer um bolo funcional com a gente. Nossa, verdade, hein? Anota na agenda aí e cobra. Né? Mas, então, aí vamos lá, drive da magreza. Peraí, o que eu tava falando era assim, que eu ia falar era o seguinte, talvez hoje, né, você precisa ser a pessoa mais forte, talvez você foi escolhida para ser a pessoa mais forte daquele ambiente, porque talvez o ambiente que você está inserido é um ambiente do qual não favorece o emagrecimento, pelo contrário, atrapalha, prejudica, complica, né? Mais ainda a decisão de comer coisas que vão te emagrecer, porque o ambiente todo, você tá inserido muitas vezes dentro de um ambiente muito delicado nesse ponto de vista. Mas quando você é escolhida e você fala, não, eu vou ser a mudança desse meio, porque às vezes nós somos as ovelhas brancas, né, que tomamos a decisão, que somos as escolhidas, que somos chamadas para que a gente possa fazer essa mudança. Eu sei que na minha família eu fui chamada. Eu fui chamada para mudar a vida do Leandro no sentido da alimentação, da minha sogra, da minha cunhada, do meu sogro, né? De tantas outras pessoas. Eu sei que eu fui escolhida por Deus, né? Isso eu sei que é uma missão que eu carrego. E talvez você foi a pessoa que foi escolhida para mudar o ambiente alimentar daquelas pessoas das quais você convive. Então, nesse momento, você vai ter que estar forte para você aguentar algumas pancadas que vão vir ali, né? Ter que, por exemplo, ir para um encontro e ter lá uma torta de atum, mas que não favorece o seu emagrecimento, você conseguir dizer que não. Um bolo de chocolate, você conseguir chupar uma laranja ao invés de comer essas coisas. Então, em algum momento, você vai ter que ser forte. Hoje nós vamos falar disso, sobre 6 pontos que você pode construir aí para que você possa ser a pessoa, né, onde vai buscar esse drive da magreza. Só que depois você pode ser o ser que vai influenciar na vida dessas pessoas que você ama e que você não quer mais ver sofrendo com problema de saúde, com problema de sobrepeso, com tantas coisas, né? Hoje mesmo tava todo mundo lá no nosso grupo, a gente tem um grupo de amigos aqui, né? E aí tava todo mundo mandando as coisas, comendo isso, comendo leitão, comendo a parmegiana, comendo não sei o quê. E aí eu mandei lá no grupo, eu mandei o meu prato de hoje, foi tofu com quinoa, feijão e salada. E aí 2 lá falaram, eu queria esse prato. Então é assim, às vezes ninguém quer tomar decisão, mas se você tomou a sua decisão, logo você vai ser a influência daquele ambiente. Então qualquer dia eu vou colocar lá, galera, eu tô fazendo tofu hoje, quem quiser vir comer pode vir, tá na mesa. Certo? Então um dia alguém vai sentar na mesa com você para comer tofu grelhado, por exemplo. Olha lá, a Ellen falou, você conquista aqui, tia Dulce. A Dulce falou, eu vou correndo. Que linda. A Ana falou assim, ó. Foi aí que plantou a sementinha na nossa verdade. Ó, o Conrado é fruto dessa semente, né, Ana?
Agora os meninos lá estão correndo. Receita do tofu. Ela filmei, vou fazer. Eu ainda não consegui editar o Reels, mas eu vou postar, porque tofu, por exemplo, né? É um exemplo, mas é uma coisa que eu gosto, mas que precisa saber fazer, porque realmente não tem gosto de nada, né? É uma coisa meio morta. Mas é super funcional. Mas é funcional, uma proteína vegetal maravilhosa para você consumir, além de ser super bom para o meio ambiente também, né? Agora, olha o que a Ana escreveu. Conrado só quer comer a nossa comida. Somos obrigados a fazer a comida saudável para a família toda. Que maravilha! Gente, isso olha é muito isso, poderoso. Gente. É Coloca muito a cabecinha poderoso. explodindo assim, ó. Ai, que delícia, eu amo ler isso. Coloca. Gente, maravilhoso. Porque isso é de um poder, isso muda gerações. Sabe? Esse comportamento muda gerações. Imagina só, o Conrado, quando ele casar, ele vai levar esse hábito para a família dele. E os netos, imagina o neto da Ana e do Felipe. Ai, que beleza. Imagina os seus netos já começando com uma vida muito mais saudável, podendo viver mais tempo e melhor. Olha lá, Ellen coloca aí, ó, explode a cabeça, porque se eu tenho uma responsabilidade de fazer alimentos saudáveis por conta do meu filho, isso vai mudar completamente o drive, a ecologia dos alimentos que entram na minha casa. E não tem nada mais poderoso, eu comentei isso com a Amanda, não tem nada mais poderoso do que o que eu tá comendo, eu poder dar para minha filha que vem aqui do meu lado. Ela vem caçar as coisas do nosso prato, né? Imagina se eu tenho que esconder. Falar, isso não, mostra pra ela lá, não deixa ela lá ver, que nem ontem eu fiz aquele bolo funcional, né? E ela já pode comer esse bolo. Ela foi lá e pegou com a mãozinha o bolo e arrastou aqui pra perto dela. Bolinho. Não tem, né? Não tem jeito. Agora, se ela pega, por exemplo, um bolo cheio de açúcar, cheio de leite condensado, de coisa arada, ela nem quer, porque ela não consegue apreciar aquele sabor. Ela nunca comeu esse tipo de coisa, né? Vou colocar mais um detalhe antes da gente voltar. Antes da gente voltar no tema, deixa eu falar um que aconteceu. A gente foi no aniversário. E aí, por mais que a gente treine, tanto a Lala quanto a Ana Laura, em hábitos saudáveis, a gente permite que elas sejam crianças, sabe? A gente sabe dosar e ter, não é equilíbrio, mas ter balanço. Depois eu posso explicar o que é esse balanço, que é diferente do equilíbrio. Mas a gente deixa eles serem crianças. Então, a Lala tinha um bolo de aniversário, e eu deixei ela lá, ela foi lá e ela vai olhando e você vai vendo a criança descobrindo as coisas. Então ela foi, ela olhou e ela foi lá com o dedinho, passou o dedinho no bolo e todo mundo achando que eu fosse repreender, fosse dar bronca. E ela passou o dedinho no bolo e lambeu e fez assim, ó, virou as costas e foi embora. Eu deixei ela ser criança e ela mesma já começou, com o paladar treinado, a fazer as escolhas dela. E o que eu faço? Eu vou lá e celebro com ela. Falo, parabéns, filha, muito bem. Isso daí não é bom, é melhor você voltar aqui, ó. Come aqui o seu blueberry. Muito bem, então vamos lá. Qual que é a primeira chave aí, né? O primeiro ponto aqui pra gente poder compartilhar. Antes eu tenho que falar aqui, ó, pra Dulce. Quando vier em Aveiro, já sabe, né? Quando vier em Aveiro é só ligar pra gente. Quer dizer, só ligar não, liga pra nós antes de vir pra Aveiro, né? Pra gente poder se encontrar e se ver. Oi, tia Chu, bem-vinda. Então anota aí, o guardião é uma chave. O que é uma chave? É algo que liga duas coisas, que abre uma porta. Então imagina que eu preciso de uma chave para poder entrar no meu apartamento. Para eu poder fazer essa live com vocês, eu preciso de uma chave, que chama-se internet. A internet, as conexões, elas precisam de uma chave chamada Internet Protocol. É um número, é um código que você coloca e conecta duas máquinas. Então, para a gente poder criar uma nova rota e estabelecer essa rota da magreza, né? Vamos chamar assim os drives da magreza, a gente precisa de uma chave para instalar. Mas, Leandro, eu consigo instalar os drives da magreza sem essa chave? Consegue. Só que você vai gastar muito mais esforço, muito mais energia, vai ter um looping, vai ter uma senoide com muita frequência de altos e baixos, você vai desistir e retornar muitas vezes, vai ter passos para trás muitas vezes. Aconteceu comigo, lembra? Eu tive um forte impacto emocional e tomei a decisão. Só que eu fui tentar sem essa chave. Eu fui tentar por minha conta e risco. Não consegui. Sabe quanto tempo levou para eu tomar a decisão? 11 meses. Foram 11 meses do dia que eu fui daquela foto até o dia que eu falei,
Hoje eu tomo a decisão. E aí quando eu tomei a decisão, eu instalei, eu procurei essa chave, que a gente deu o nome dela de guardião. Tem 3 níveis esse guardião. O guardião nada mais é do que a representação de uma pessoa para quem você vai prestar contas. Aí você fala assim, mas Leandro, eu vou fazer um monte de coisa e eu preciso prestar contas. Sim, a gente só faz as coisas por 2 motivos. Quer dizer, a gente só faz as coisas por um motivo, chama-se recompensa. E essa recompensa só existe 2 tipos. Ou é para fugir da dor, ou é para encontrar o prazer. Só. A gente não faz por um intermediário, não faz para ser neutro, não faz porque sim, não faz. A gente só faz pela alegria que está depois do sacrifício. Só por um motivo, recompensa. Então existe a recompensa que é fugir da dor e existe a recompensa que é buscar o prazer. Qual que é a grande dificuldade no processo de emagrecimento? Nós não fomos ensinados a estabelecer boas recompensas para nós mesmos. Porque a gente não sabe disciplinar o nosso corpo, a gente acaba sucumbindo aos desejos e prazeres e medos do nosso corpo e deixa de lado aquilo que a nossa alma quer viver, que são os desejos realmente verdadeiros, de experiências que a gente quer viver. Então a gente se rende ao que é nosso corpo e fala isso e tem isso como verdade. Vocês estão entendendo? Então a gente não sabe estabelecer recompensa. Como a gente não sabe estabelecer recompensa, precisa de uma chave para fazer um shift de mindset. Abrir o nosso drive, abrir a nossa CPU para instalar os drives da magreza. Qual que é o primeiro? O primeiro drive é se manter no trilho. Esse é o drive número 1. Se eu não me mantiver no novo trilho que eu estou criando, que vai me levar na rota da magreza, se eu não me manter ali, fatalmente eu vou voltar e vou engordar. Quem aqui já sofreu com um efeito sanfona? Quem aqui já fez algo muito assim? Às vezes foi até radical, não estou falando que foi, mas às vezes é até radical. Tem gente que faz até cirurgia para poder emagrecer. E aí em algum momento se perde desse novo trilho e volta para a rota antiga. E a gente tem um lema aqui em relação a esse trilho. Porque assim, no começo é muito difícil você conseguir se manter no trilho a ponto de não ter nenhuma recaída, ou seja, de não desviar o seu trilho, né? De não pegar um atalho ali do lado. Então, muitas vezes o que acontece é, você vai sair do trilho. Então, estando preparada para isso, a grande questão é, saiu do trilho? Volte imediatamente para ele. Então, se você acabou que, né, comeu o que não devia, comeu mais do que devia, acabou se vendo ali num impulso, numa compulsão e perdeu a linha, ao invés de desistir, volta pro trilho. Volta pro trilho. Né? Não tem problema, se perdoa por uma recaída, se perdoa por um deslize que pode acontecer, é extremamente natural, porque a sua mente ainda não tem esse drive da mente magra, né? Esse drive da magreza instalada. Então, até que esse drive esteja instalado, pode ser que aconteçam recaídas. A grande questão é, se houver recaída, não espere a segunda-feira. Volte imediatamente. Quer dizer o quê? Quer dizer já na próxima refeição. Não espera até amanhã, já comi mal mesmo, esqueci, acabei comendo pão, comendo bolo, comendo todas as coisas, não resisti, não estava legal, precisei de desafogar aqui as mágoas e acabei usando a comida para fazer isso. Se perdoa, tá tudo bem e volta na próxima refeição. Na próxima refeição você já tem a chance de voltar pro trilho. Então, se sair do trilho, volte imediatamente para ele. Então, escreve aí, V-I-T. Escreve aí, V-I-T. Volte imediatamente pro trilho. Escreve aí. VIT. Volte imediatamente pro trilho. Agora, é fácil. Olha lá, muito é o que bem, estou fazendo. Tive recaídas, mas não desisti. Isso jamais. Isso mesmo, muito bem, linda. Jamais. É isso mesmo. Sabe, o fracasso, ele tá no sentido do sucesso. Então, VIT. Hashtag VIT. Volte imediatamente para o trilho. Isso. E é fácil fazer isso? Não. É quase que impossível fazer sozinho. É por isso que existe o guardião. O guardião é uma força que vai trazendo você de volta para o trilho. Hábitos. Tudo que fazemos gera um hábito. Destruir
é pior que Desconstruir. Desconstruir é pior do que construir. Com certeza. É isso mesmo. Quando Com você certeza. pega uma casa, por exemplo, né, que precisa de reforma, é muito mais difícil você reformar, você gasta muito mais energia e muito mais dinheiro para reformar uma casa do que se você tivesse o terreno plano, só pronto para vir e construir tudo. Sim. Na verdade, é muito mais difícil. Então foram anos construindo a mente gorda, construindo a mente, vamos chamar assim, né? Que não é uma coisa pejorativa, mas é só pra gente diferenciar da magreza, né? Vamos colocar a mente da gordice e a mente da magreza, né? Então foram anos e anos e anos essa mente sendo construída, né? Então, como a gente já falou em algumas lives, né? A diferença entre vício e hábito, e a gente constrói esses vícios alimentares, né? Essas recompensas, porque o nosso cérebro ele busca essa recompensa. Então, quando a gente vai comer, a gente sabe os prazeres que a gente vai ter. Então, a gente vai comendo pela recompensa que aquela comida traz pra gente. Só que, na verdade, o que acontece é que a gente já tá sentindo o peso dessa recompensa, né? Por quê? Porque a recompensa ela é imediata, só que o prazer ele dura muito pouco. O sabor do prazer é muito pouco tempo. Depois vem a culpa, depois vem o arrependimento, depois vem o sobrepeso, depois vem a roupa que não serve, depois vem um monte de coisa que vem atrelado a esse hábito, a esse vício pela comida. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, desconstruir, que é muito mais difícil, dá muito mais trabalho, mas é assim que precisa ser feito, porque não dá pra gente dar um reset na nossa mente. Morre aí, vive de novo, rapidinho, né? Só pra dar aquele reset. Não dá. Então a gente precisa ir trocando esses hábitos, né? E a gente simplesmente não consegue eliminar um hábito ruim. Falar, a partir de hoje eu não vou mais fazer isso. Não, você precisa substituir. É por isso que não dá pra você pegar um bolo cheio de açúcar e de farinha branca, né? De lácteos e tudo mais, e arrancar esse bolo. Fala, não, eu não quero mais, eu não vou mais comer, pelo amor de Deus, eu não vou mais comer. Quanto mais a gente faz isso, mais a nossa mente vai querer buscar a alegria, o prazer. Então ela vai acabar levando a gente a voltar a comer essas coisas. Porque é dor, é difícil, é ruim. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que colocar coisas funcionais, onde agrade o nosso paladar, mas que traga uma recompensa imediata naquele momento, mas ao mesmo tempo seja funcional e saudável para o nosso corpo. E é possível? É possível. Ontem a Aline e o Sidney experimentaram essa possibilidade. Então, e tem vários mecanismos para isso ser possível. Agora, qual que é o poder do guardião em tudo isso? É uma estratégia que a gente está entregando para vocês aqui, que é para libertar vocês de depender de alguém, de depender de um mentor. Por exemplo, dá para você ter só o guardião, dá para você ter só um mentor e dá para você ter os dois. Qual que é a diferença entre o guardião e o mentor? O mentor, ele vai te dar um feedback. O maior valor de uma mentoria é o feedback. Você apresenta tudo aquilo que você se comprometeu, que você fez, as tarefas que você cumpriu, e ele te dá um feedback. O guardião ele vai ser alguém, ou um ambiente, ou um local, aonde você vai fazer uma declaração, você vai se comprometer e vai prestar contas. Porque a gente funciona por recompensa. Como a gente não sabe estabelecer boas recompensas para nós, a gente acaba tendo que treinar o nosso corpo. E a gente faz mais para não perder do que para ganhar. Então, quando eu me comprometo com alguém, a minha fisiologia, quando eu faço uma declaração para alguém que eu conheço, para um grupo de pessoas conhecidas, ou abertamente para o mundo, a minha fisiologia, ela se adequa toda para o meu corpo cumprir isso. Não tem como o meu corpo ficar numa postura incongruente com aquilo que sai da minha boca. Tanto que é muito fácil você conseguir perceber quando uma pessoa está mentindo. Porque o corpo, se você sabe ler a expressão corporal, ler a postura corporal, você sabe quando uma pessoa está falando algo, que está saindo vocalmente da boca dela, algo que não está congruente com o corpo dela. Tá entendendo? Então o corpo, quando a gente declara algo, ele vai se ajustar
para poder cumprir, para ser congruente com a nossa declaração. E esse é o poder do guardião, é a chave. Quando eu faço essa mudança de rota e eu não faço esse compromisso com o guardião, e eu já vou falar quais são as características do guardião, fatalmente eu vou deixar o meu corpo controlar as minhas decisões. E a decisão do meu corpo é voltar para um lugar onde ele gasta menos energia. Ele gasta menos decisões no dia. Onde ele tem mais prazer do que dor. Porque para você poder dizer não para alguma coisa, dizer não para um alimento, naquele momento pode ser dor, né? O que vai fazer a diferença para você escolher não comer determinada coisa é lá na frente você saber qual é a recompensa que você vai ter. Estabelecer isso de forma clara. Para estabelecer recompensa é um passo a seguir. Primeiro você define um guardião e começa. Porque no processo você vai fazer algo que para mim é 80% do resultado positivo de um programa de emagrecimento. Chama-se autoconhecimento. Se você não se conhecer, você não vai saber estabelecer boas recompensas, não vai saber como se comprometer com o seu guardião, não vai seguir o processo que você precisa seguir, não vai celebrar as vitórias, não vai conseguir mediar todos os drives que você precisa instalar. Então isso não vai acontecer, sabe? Se você não tiver o autoconhecimento. Mas então vamos lá. Guardião, anota. Primeira coisa, tem que ser uma pessoa que você admira naquilo que você busca. Não adianta pedir conselhos, não adianta se comprometer em fazer atividade física com alguém que é sedentário. Não adianta. Tá? O que ele quer dizer é que, tipo assim, por exemplo, se você tem alguém, né, aí perto de você, que você vai nomear ele de guardião, não pode ser aquela pessoa que você vai ter que arrastar ela com você, sabe? Tipo, ele não serve para ser guardião, você serve para inspirar essa pessoa, mas não para arrastar ela com você, porque você já tem que se arrastar, né? Muitas vezes você já tem que se arrastar, e você tem que arrastar outra pessoa, então, na verdade, assim, a gente não consegue dar carona a pé. Né? Então, uma vez que você pega carona para você poder abastecer o seu corpo e a sua mente daquilo que você precisa para tomar suas decisões, depois você pode influenciar e começar a dar carona para as pessoas. Sim. Mas primeiro você tem que ser levantada, tomar a sua decisão e começar a caminhar, dar os primeiros passos, para depois você conseguir trazer aquelas pessoas que muitas vezes estão até contra aquilo que você está fazendo, né? Uhum. Então essa é a primeira coisa. Estou falando do indivíduo, o guardião como um indivíduo. Admira, você precisa ter admiração, depois você precisa ter acesso. E acesso no sentido de você ter liberdade com ele para poder expor tudo aquilo que você fez e ele prestar contas. Ele não vai te dar feedback, ele só vai recepcionar e ticar, concluído, concluído, não concluído. Isso simplesmente serve para você tomar consciência se você está desviando do trilho. O guardião é um imã que você acopla no seu novo trilho para trazer você de volta. Então admiração, acesso e precisa de ter uma relação aonde o não cumprimento vai trazer prejuízo para você em relação a essa relação. Vou dar um exemplo. Se você se compromete com alguém e você falha e você sabe que essa pessoa nunca vai te abandonar, não vai poder ser o seu guardião. Então não pode ser sua mãe, não pode ser seu marido, se ele não tiver, não pode ser seu filho. Tem que ser alguém aonde essa relação ela possa ser abalada, mas não vai te trazer, claro, não vai traumatizar emocionalmente, vai, sei lá, entrar em depressão porque a pessoa te deixou, não. Mas precisa ser alguém que tenha valor, né? Que tenha valor. Que tenha valor. Então coloca lá, admiração, acesso e valor. Isso a gente está falando de quando o guardião é indivíduo, porque ele tem peso 1 para sua manutenção. Agora, o que tem peso 10 para ser guardião? É um ambiente. Então, você vai num grupo de amigas que você frequenta, ou de amigos que você frequenta, e lá você declara que você está numa mudança de rota. E aí você combina que você vai igual a Amanda fez. No grupo que a gente tem lá, ela declarou, olha, no próximo eu vou levar salada de atum. E é um compromisso.
E já Você tem duas declara querendo cair nesse mesmo barco aí da salada. A Amanda é influencer. Então, Antes, gente, deixa eu só compartilhar uma coisinha com vocês. Porque antes, no começo, né, quando eu comecei a trabalhar com emagrecimento, eu me sentia assim, me sentia muito fora, sabe? Tipo, ficava constrangida, meio que, sabe, com medo de chegar ali, das pessoas não quererem mais que eu esteja junto, que eu esteja por perto. Deixei de ser convidada a lugares porque as pessoas falam, a Amanda não come, não vamos convidá-la porque ela não come. E hoje não, eu já tenho uma postura diferente, sabe? E hoje eu já entendo de uma forma diferente. E assim, eu talvez não coma mesmo exatamente aquilo que as pessoas vão comer, porque é uma decisão pessoal. Mas eu posso estar no mesmo ambiente e levar a minha comida, né? Levar as coisas que eu vou comer. E eu sei que nos últimos 2 encontros que a gente teve, pessoas já se levantaram e falaram, a próxima, vamos falar da gente fazer frango com salada, né? Em vez de fazer pizza, vamos fazer frango com salada. Por quê? Porque se a gente se mantiver naquilo que a gente acredita, as pessoas vão ver, olha, tem um apoio aqui, né? Tem um apoio aqui. É melhor a gente ficar perto dessa pessoa, porque essa pessoa, ela pode sim ajudar a gente também a tomar melhores decisões. Então não fica pensando que muitas vezes você vai ser a chata de levar salada num evento que você foi convidado, ou levar alguma coisa saudável num evento que você foi convidada. Não, sabe? Coloca isso como um motivo, né, para você poder estar dentro dos ambientes de corporação, né, os ambientes dos quais você vai frequentar, porque de certa forma você vai influenciar. E eu posso garantir para você que mesmo que você não influencie, você vai se sentir tão vitoriosa. Vai se sentir tão bem por ter tomado a melhor decisão. Você não vai se sentir à parte, você vai se sentir congruente com aquilo que você deseja. E não tem nada melhor do que a gente ser congruente com aquilo que a gente quer, né? O nosso corpo fazer exatamente aquilo que a nossa mente quer que faça, né? O nosso autoconhecimento. É o autoconhecimento, exato. Então, depois disso, eu tô acelerando bem. Não, beijo. Isso, vai. Pode ir. Vai. Olha só, ela é minha guardiã com relação ao tempo. Ela falou assim, olha, eu te convido para vir na minha live, mas a gente vai terminar até tal hora. Estamos já caminhando para o final. Então, olha só, tem o guardião peso 1 e tem agora o peso 10 do guardião, que é o ambiente, que é tudo isso que a Amanda falou. Primeira coisa para um ambiente servir de guardião, precisa ter frequência de encontro nesse ambiente. Olha lá, a Ellen já começou a mudar o ambiente dela, ó. No pequeno almoço da nossa igreja, sirvo frutas. Uau! Olha que incrível. Uau. Isso. Parabéns. Olha o poder do ambiente. Aí isso. você imagina só uma igreja, porque hoje eu vou falar pra vocês, eu devia dar um treinamento só pra igreja. Nessa questão o de povo pra fazer pastel. E eles falam coxinha. ainda, eles falam, olha, o povo de Deus gosta de comer, eu também adoro comer, mas eu também gosto muito do meu corpo, eu também dou graças a Deus por ele. Obrigada, corpinho, porque você vai me levar pro resto da minha vida, então preciso cuidar disso também. Com certeza. Então o ambiente precisa de ter frequência. E frequência é a repetição de ocorrências. Você precisa estar inserido nesse ambiente, porque não adianta ele ser seu guardião e você não frequentar esse ambiente. Certo? Então, esse é o peso 10. Por quê? Porque tem várias pessoas ali. E ali você vai estar mais exposta a julgamentos, críticas. E olha, deixa eu te falar, todos nós julgamos e somos julgados. Quer um exemplo? Quando a gente está navegando ali, você está julgando. Você está dando críticas para tudo, para toda a produção de outra pessoa. A gente não para nos posts ou nos compartilhamentos da mesma forma, pensando a mesma coisa como um robô. Não, a gente julga. Esse é mais bonito, esse é mais feio, esse chamou minha atenção, esse não chamou. Então, nós sempre estamos julgando e sendo julgados. E o que a gente deve fazer? Sempre lavar o nosso coração para não ter a amargura. Aprende essa daí, tá bom? Sempre lava o coração para ter a amargura. Isso daí a gente fala num outro canal, que é no Casal e na Balada, né? Mas então é isso que a gente faz nos ambientes. E depois, por último, que tem o peso 1000. Aí esse é forte. Que é uma declaração pública. É quando você não só se compromete com a linha de chegada, mas você passa a compartilhar abertamente todos os passos do processo. Fala assim, mas Leandro, quando é
para a declaração pública, como que eu vou prestar contas? Você vai. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que tá aqui com a gente, que é a Ellen, né? Que ela já tá nesse terceiro nível, que é fazer esse compromisso público. Porque ela tem compartilhado as lives, ela tem falado com as pessoas, ela tem declarado publicamente, né? Não só na rede social dela, mas também para outras pessoas, de que ela de que ela assumiu um compromisso que é para o resto da vida. Então isso tem um peso muito maior, porque é uma mulher de palavra, né? É uma mulher de palavra, uma mulher que não volta atrás, né, naquilo que lança, ainda mais se lança sobre sua vida e sobre sua saúde. Então, o peso dessa declaração pública, ela é de forte impacto emocional. Já foram 5 quilos. 5 quilos em menos de 20 dias. Não, menos de 29, minha filha. 15 dias, e olha lá ainda. Quem aqui gostaria de perder 5 quilos em 15 dias? Levanta a mãozinha. Gente, olha assim, que tudo. E mais legal ainda é saber que está no caminho, no trilho, onde vai construir isso pro resto da vida. Não é uma coisa que vai passar, né? É uma coisa pro resto da vida. E quanto mais ela declara, quanto mais ela se propõe, quanto mais ela compartilha, né, com as pessoas, compartilha os vídeos e tudo mais, ela fala, eu tô fazendo. E quando ela fala, eu tô fazendo, o corpo dela se movimenta e age de tal forma sobrenatural que o resultado vai vir. Não tem jeito, o resultado vai vir. Então, com certeza, a declaração pública, como o nosso guardião aqui disse, ela tem um peso 1000 para você conseguir instalar o drive da magreza. Se você tá chegando aqui agora e você tá com dificuldade, você já tentou emagrecer, não conseguiu, já tentou mudar a rota, não conseguiu, não começa tentando uma declaração pública. Escolhe alguém. Encontra alguém. Pode ser até um de nós. Pode ser até a Ellen. Né? A guardiã já. Sabe? Pode já ser a Aline. Aline. Pode ser qualquer uma das pessoas que estão aqui. Que você pode fazer um network. Network da magreza vamos fazer. Network da magreza, adoro. Vamos fazer um network da magreza. Todo mundo que quer não só instalar o drive da magreza, mas espalhar isso. Porque de verdade, gente, a gente não quer que ninguém emagreça. A gente não quer. Sabia? Sabe o que a gente quer? Que vocês vivam bem. Que vocês desfrutem de vocês tenham verdade. Energia, disposição, tenham um orgulho de si mesma. Que vocês tenham toda a recompensa de ser magra. Toda a recompensa. E assim, às vezes as pessoas falam, parece preconceito. Não, não é preconceito, é porque nós somos da área da saúde. A gente sabe o quanto a obesidade traz junto com ela muitos desafios mesmo, né? Então assim, a gente sabe disso, e a gente sabe que um dos maiores desafios da obesidade são as doenças que vêm acoplada a isso, não naquele momento, que muitas vezes você ainda é jovem, ainda não sente nenhum peso da obesidade, a não ser o peso do próprio corpo. Mas lá na frente, isso pode pesar de uma forma desastrosa. E a gente já acompanhou pessoas que simplesmente não tomaram a decisão e morreram por isso. A gente tem aqui o exemplo do próprio pai do Leandro, que poderia estar entre nós hoje, se tivesse tomado decisões mais assertivas em relação à saúde. E olha só para falar dessa história aqui, olha como é importante. Por quê? Porque o meu sogro, ele começou a engordar depois que ele perdeu o propósito de vida dele. Que foi quando ele aposentou, foi trabalhar no lugar onde ele foi muito maltratado e ele simplesmente decidiu parar porque ele já estava aposentado. E isso daí fez com que ele se desconectasse do propósito. Não é o fato dele ter aposentado, mas o fato dele não ter encontrado um propósito novo para ele viver de novo. Então o seu emagrecimento ele tem que estar acoplado a um propósito, porque senão não vai funcionar. Precisa de ter um propósito para isso, né? Precisa de ter um ganho no futuro que você vai ter. Então, o fato do meu sogro ter perdido o propósito fez com que ele parasse de cuidar da saúde dele, cuidar dele mesmo. E aí ele começou a comer. E ele falava, não me tire o único prazer que eu tenho na vida, que é a comida. E a gente viu o sofrimento, né, por anos da minha sogra com meu sogro, porque
ele ia ficando cada vez mais obeso, comia coisa escondida dela, né? Comia muita coisa na frente dela, mas também muita coisa escondida. E a gente foi vendo todo o sofrimento dele, mas dela também, de passar por tudo isso. E isso foi piorando, 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 até chegar no fim da vida, né? E há pouco tempo a gente perdeu o meu sogro. Mas, assim, o que é importante a gente entender, né? Que o nosso emagrecimento, ele precisa ter um propósito. A gente já falou isso, né, amor? Já. Você sabe que eu tenho aqui pelo menos uns 5 casos. Se a gente procurar, deve ter mais de 1000, como tá lá na bio da Amanda. Mais de 1000. Mas tem alguns que são tão fortes, como, por exemplo, conseguir voltar a pegar o filho no colo. Eu lembro de um cliente nosso que ele já tinha indicação de cirurgia na coluna, e ele falava... Era vegano, sabe? Sempre comeu frutas, legumes, verduras... Né? Vegetariano. Frutas, legumes e verduras. E ele precisava... E o médico nunca tinha falado pra ele perder peso, perder barriga. Ele ia na academia todo dia, chegava morto em casa. Fazia spinning, quase um atleta. Em cima do peso, 20 quilos. Ele perdeu, nos primeiros 30 dias, ele perdeu 10 quilos. Sabe o que ele fez? Ele não mandou uma foto do abdômen sarado. Sabe qual foi a foto que ele mandou? Brincando numa piscina de bolinha com o filho. Ele falou, faz pelo menos 10 anos que eu não consigo pegar meu filho assim, né? Não consigo brincar, não consigo fazer nada. Já não conseguia antes, e depois que o menino nasceu, ele tava com as costas toda arrebentada. Por quê? Porque o volume do abdômen faz com que as pessoas, elas não tenham essa... como falam? Estabilidade lombar, né? Então, às vezes, a pessoa que tem muito peso, ela sente muita dor nas costas. Eu me lembro que meu sogro, ele andava assim, agachadinho, apoiando nas coisas, porque o peso da barriga fazia com que ele sofria essa dor. Uhum. E esse cliente nosso que o Leandro tá contando, ele mandou uma foto, né, na piscina de bolinha, jogando o menino, o menino tinha 4 anos na época, né, Lê? E ele não conseguia mais brincar com ele. E ele mandou embaixo, falou assim, ó, isso que eu estou te mandando, mandou um vídeo. Isso que eu estou te mandando, para mim, era impossível. Esse é um drive da magreza, que é um propósito para uma vida magra. E ele é magro até hoje. Agora, tem outro caso que a moça falava assim, eu já não aguento mais ver o meu marido olhando para outras mulheres mais magras do que eu. Esse é muito forte. Esse é muito forte, porque a gente pode falar que a estética não importa, mas é a maior mentira que a gente pode contar pra gente mesmo. Existem mulheres que estão entrando em depressão porque não sabem mais o que fazer para conseguir chamar a atenção do marido. E o marido às vezes está declarando, fala, não, pra mim não importa, eu amo você do jeito que é. Mas os olhos procuram. O instinto de sobrevivência e reprodução procura o melhor DNA para reproduzir. E o macho faz isso. O leão procura a melhor leoa, a melhor biotipo. Então o homem faz isso com os olhos. E eu falo abertamente aqui, eu passei por isso. Eu tive que sentar com a minha guardiã e ela falar assim, olha, essa conduta aqui eu não admito mais. Eu estou aqui em forma para você olhar para mim. Se olhar para outra, você vai com a outra. Quando a gente começou a namorar isso. Mas eu não tava gorda, não. Eu não tava acima do peso, não tava ainda... Não. Diz que eu não tava tão em forma assim, olha lá, gente, tá vendo? Então, atenção a isso. Atenção a isso. E qual foi o desfecho? Fazia tempo que eu não percebia o olhar que meu marido teve pra mim. Fazia tempo que eu não sentia. E assim ao contrário também, né? Nós também, né? Não, com certeza. Mas que todo dia eu falo pra ele que ele tá um gato. 10 quilos a menos? Imagina. Imagina como que não tava o olhar dela sobre mim de piedade, de pena, com 10 quilos a mais. Agora é um olhar de atração, de admiração. Sabe? Isso muda. Agora fala pra mim que a aparência não importa. Pera, não é nem só pela estética, mas é por todo o compromisso, conjunto, sabe? É a harmonia, né? Como a nossa amiga Aline fala, os nossos olhos gostam de admirar aquilo que é belo, né? Então a gente passa o olhar assim e a gente vê aquilo
que é belo. Pronto, então né? É o conjunto, né, de tudo. Vamos fazer uma coisa? O drive da magreza também precisa estimular os olhos. Sim. Então a gente precisa de levar em consideração e parar de tentar se enganar de que a imagem não importa. A imagem importa pra caramba. Por quê? Porque se tem uma coisa capaz de armazenar informação na nuvem, é o que o nosso olho captura. Aprendemos com a Aline que os olhos humanos levam 3 segundos para fazer uma leitura de quem está na nossa frente. Então a imagem, olha lá, o cérebro humano busca pelo belo. É isso. Sabe? Então o olho busca capturar o que é belo e depois a gente tem os outros drives para satisfazer outras necessidades. Então, por exemplo, eu emagreci 10 quilos. Aos olhos dela, eu estou mais atrativo. Só que vem as outras coisas. Eu estou contribuindo mais ativamente com as meninas, com a casa. Isso satisfaz outra parte do nosso relacionamento. Sim. Mais disposto, mais dormindo disposto, menos, mais não tá alegre. roncando. Olha só. 10 quilos, gente, parou de roncar, faz toda a É diferença. um conjunto de coisas. Sabe? Então, só pra gente desmistificar, a imagem importa pra caramba. Tá? Recapitulando. Que a gente possa cuidar de tudo isso. Pra gente finalizar, porque eu quero terminar on time. O guardião é uma chave. É possível mudar de rota para uma rota do emagrecimento definitivo sem ele, só que gasta muita energia, esforço e recurso. Então vamos buscar essa chave que chama-se guardião para a gente poder fazer isso com mais naturalidade e avançar, subir de nível. Tem 3 níveis e você pode começar com o primeiro. O primeiro nível é individual. Procure uma pessoa que você admira, que você tenha acesso e que tenha valor para você. Se comprometa com ela com o objetivo. Não só com as tarefas. Se comprometa com o objetivo, porque daí juntos vocês vão trilhar quais são as tarefas. Depois o ambiente. O ambiente precisa de tudo isso. O ambiente é onde tenham pessoas que você admira, que você tem acesso e que você valoriza, mas que tenham frequência de encontros, para você poder fazer a sua declaração e permanecer. E por último, o nível high, nível hard, que são 1000, que vale 1000, peso de 1000 pontos. 1000 estrelas, sabe? São 1000 tijolos para essa nova construção, né? 1 milhão de tijolos para essa nova construção, que é uma declaração pública, que é quando você se compromete publicamente num ambiente totalmente inseguro, onde você pode receber crítica de quem quer que seja, e você vai compartilhando a sua linha de chegada e o seu processo. Combinado? Além das minhas habilidades no momento. Ah lá, a Siri falou que não dá conta. Muito bem, gente. Então, olha, foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da live de hoje. E se você, né, tá passando por esse processo de tomar decisão, fica aqui nas lives com a gente, porque todos os dias, às 3h30 da tarde e às 9 horas da noite, por 21 dias, nós estamos entregando tudo aquilo que a gente tem dentro da gente e além, para que você possa construir a sua saúde, o seu corpo magro e desfrutar aí de uma vida muito mais saudável e ativa, tá bom? Então já tem muitas lives gravadas aqui nesse canal que você pode desfrutar aí desse conteúdo e até o final desse desafio de 21 dias aí que acaba agora no domingo, né? Exatamente. Tá bom? Então, prazer enorme, linda, estamos com saudade, venha pra Vera nos ver, tá bom? A gente marca um cafezito, vou fazer um bolinho funcional pra vocês, pra gente ver que dá pra comer gostoso e ser feliz ao mesmo tempo, tá? Muito amor por vocês e por todo esse conhecimento incrível e transformador. Obrigada, linda, e parabéns, viu? Parabéns por você estar nessa jornada incrível, tô muito orgulhosa mesmo de você, tá bom? Gratidão. Beijo Beijinho. grande. Tchau!